Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha quanto tempo sem gravar vídeo, quanto tempo sem aparecer aqui no canal. Eu me lembro que o último vídeo foi há um ano atrás e foi um vídeo respondendo a perguntas de vocês. E em uma dessas perguntas vocês me questionaram qual área que eu iria seguir depois da faculdade, o que eu iria fazer, em que eu iria me especializar. E naquele vídeo eu ainda não tinha resposta para essa pergunta, mas um tempo depois eu decidi que eu iria fazer residência multiprofissional. E foi justamente por isso que eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo. O ano de 2019 eu me dediquei ao estudo da prova da residência. E é exatamente sobre isso que eu venho falar no vídeo de hoje. Que sim, eu passei para o programa de residência multiprofissional. Já tem 2 meses, acho que já tem 2 meses que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo residência em atenção clínica especializada em infectologia, com ênfase em neurologia. Para quem não sabe, eu sou baiana, me formei lá na minha cidade, Guanambi, me formei em biomedicina e estou aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Santa Maria, fazendo residência em atenção clínica especializada em infectologia. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu fiz para escolher o programa de residência e como que eu fiz para estudar para a prova de residência, que foi uma pergunta que já me fizeram lá no Instagram. E por falar em Instagram, se você não me segue, dê uma olhadinha lá, que eu sempre estou postando algo interessante sobre a saúde, sobre a biomedicina, sobre a ciência, ok? E vamos ao vídeo. Antes de falar como que eu fiz para escolher qual programa de residência que eu iria fazer, eu queria dar os créditos para um blog que me ajudou muito nesse processo, que eu acho que todo estudante de biomedicina conhece. Se não conhece, tá fazendo biomedicina da forma errada, porque é um blog que ajuda demais na formação, tanto do estudante como do profissional biomédico. E eu já queria dar os parabéns para esse biomédico fantástico, que é o Bruno Câmara, e que me ajudou muito na escolha do programa de residência. Então lá no blog ele tem todos os programas de residência multiprofissional para biomedicina, tá? Então foi a partir daí que eu consegui escolher o programa que eu queria fazer. Então, eu escolhi a partir daquilo que eu tinha mais afinidade. Então, eu tenho mais afinidade com microbiologia e com genética também. São duas áreas que eu amo muito. Só que em genética eu não consegui achar muita coisa, né? Então, tinha programas que envolviam genética, mas que não eram tão voltados exatamente para a genética, que foi o caso da residência em oncologia, né? Então, assim, entre oncologia, é uma área fantástica também, mas entre oncologia e infectologia me chamou muito mais atenção. E por que que eu escolhi aqui no Rio Grande do Sul? Por que que eu resolvi passar frio aqui no Rio Grande do Sul? Então, algumas pessoas me perguntam por que que eu escolhi um lugar tão longe para fazer residência. Então, na Bahia não tem residência para biomedicina, pelo menos eu não encontrei. Nem no blog de Bruno, nem em qualquer outro lugar. Então, assim, como a residência ela tem uma carga horária muito extensa, eu não tinha nenhuma possibilidade de ver minha família durante o programa, durante a realização da residência, somente nas férias. Então, meio que não ia fazer diferença se eu escolhesse um lugar muito mais perto da minha cidade do que mais longe. Então, pelo programa de residência daqui do Rio Grande do Sul ter me chamado muito mais atenção do que o outro que eu encontrei, que foi em Goiás, eu preferi por fazer aqui no Rio Grande do Sul. E outra coisa também que me chamou a atenção é que o programa aqui de infectologia, que também tinha em Goiás, em Goiás também era infectologia, mas aqui é com ênfase em neurologia. Então me chamou muito mais a atenção, sempre fui fascinada por essa área.
Então, por isso que eu escolhi fazer aqui no Rio Grande do Sul. Tá, e como que eu fiz para estudar para residência? Então, eu já vou falando para vocês que eu não sou o tipo de pessoa que tem um método de estudo. Queria, mas não sou. Então, assim, o que eu fiz e deu certo para mim, pode ser que não dê para você, ok? Então, assim, eu vou dar algumas dicas que talvez funcione, talvez não. Então, você tem que procurar algo que funcione para você, tá? O que eu fiz basicamente foi pegar editais anteriores, primeiramente, né? Pegar editais anteriores do programa de residência que eu quis fazer e comecei a estudar os assuntos que estavam nesses editais. Então, assim, são muitos assuntos, mas você consegue dar uma enxugada porque alguns assuntos, eles são comuns de um edital para o outro, então você meio que consegue dar uma resumida, né? Então, um assunto que você encontra no edital de 2017, por exemplo, você vai acabar encontrando em 2018 e em 2016, então meio que dá uma resumida, né? E aí, eu comecei a estudar esses assuntos até sair o edital do ano de 2019, ou 2020, na verdade, né? Que a gente faz em 2019, mas é para 2020. Então, assim, algumas pessoas esperam sair o edital, só que o edital ele sai um mês antes da prova, então não dá tempo você estudar. Por isso que eu peguei editais anteriores. Então, o que eu fiz? Fiz cronograma? Não fiz cronograma. A única coisa que eu fiz foi listar todos esses temas, todos esses tópicos e começar a estudar, do primeiro até o último. Então, assim, eu calculei, a única coisa mais elaborada que eu fiz foi calcular quanto tempo que eu tinha para estudar para esses temas, né? Eu estabeleci alguns meses para estudar para esses editais e eu estabeleci quanto tempo que eu poderia demorar naquele assunto, né? Que eu poderia explorar aquele assunto até conseguir aprender. Então, assim, eu estabelecia, às vezes, 1 ou 2 dias para um assunto só e eu explorava aquele assunto de todas as formas, ou seja, pegava tudo que eu conseguia encontrar na internet sobre aquele assunto. Cheguei a frequentar também a biblioteca da minha faculdade e eu comecei a estudar e grifava as partes mais importantes, tá? Eu colocava num papel as partes mais importantes e ia grifando, tá? E a partir daquilo ali eu fazia desenhos, fazia esquemas, porque é o modo que eu encontro de fixar mais o conteúdo. Talvez para você funcione de outra forma, mas para mim desenhar ainda é a melhor forma de aprender, tá? E aí eu fazia esquemas e depois de tudo, de estudar dessa forma, eu partia para resolução de questões. Então, essas questões eu também encontrei na internet, então eu comecei a baixar questões de todos os programas de residência, não só programas de residência de infectologia, mas também de todos os outros. Então, mesmo em outros programas, você consegue encontrar questões que podem cair na sua prova, porque, querendo ou não, os programas de residência eles são baseados no SUS e, claro, vão ter muitas questões que vão coincidir, tá? Questões em comum. E por falar em SUS, a prova da residência, ela cai também em questões do Sistema Único de Saúde. Toda residência vai ter, então é uma vantagem. Se você ainda não tem o edital do seu programa de residência, você já pode começar estudando pelo SUS, que aí você já consegue estudar. Eu não sei quanto % de SUS que cai
Depois eu posso trazer para vocês, eu colocar nos comentários quanto por cento, que agora eu acabei esquecendo, eu tinha anotado. Mas uma boa parte da prova você já consegue estudar, mesmo sem o edital, se você começar a estudar legislação do SUS. Então, pronto. Quando saiu o edital do meu programa de residência, do ano passado, eu já tinha estudado basicamente 80% do edital. Então, o edital que saiu tinha muita coisa em comum com os editais anteriores. Então, eu já tinha estudado bastante coisa dele. Então, eu só fui estudar, então, o que restava para estudar, né? Que seriam coisas novas que eles acrescentaram no edital que eu iria fazer, no processo seletivo que eu iria fazer. Então, eu comecei a estudar isso. Quando eu terminei, aí eu me dediquei apenas à resolução de questões. E é muito importante a resolução de questões, porque é a partir daí que você vai identificar em que você está mais necessitado de estudar, tá? Então, a partir das questões, você consegue identificar os seus pontos fracos e pontos fortes, né? O que você precisa melhorar e aquilo que você já se considera bom o suficiente para fazer a prova. Então, eu estudei com um amigo, então a gente se reunia para estudar. Às vezes a gente pegava uma determinada prova de um programa de residência X, e aí a gente começava a responder juntos, né? Então, às vezes, eu respondia, colocava naquela questão alternativa A, ele colocava a alternativa B. E aí a gente começava a discutir o porquê de ele colocar A e eu colocar B. Qual o sentido? Para mim fazia mais sentido colocar B por isso, isso e isso. Para ele explicava por que ele colocava. Então, assim, quando a gente olhava a questão, a resposta certa, então aquilo ficava muito mais fixado, o conteúdo ficava muito mais fixado porque a gente conseguia discutir aquela questão, sabe? Desenvolver o nosso raciocínio lógico, né? Em cima daquilo que a gente tinha conhecimento. Então isso ajudou bastante. E outra coisa que ajudou muito também, e falando sobre os pontos fracos e fortes, quando a gente pegava uma questão que a gente errava, os dois erravam, aí a gente sabia que a gente precisava estudar mais aquele assunto, então a gente começava a estudar e pegava novas questões a respeito daquele assunto e começava a responder, até a gente considerar que tinha realmente aprendido aquele conteúdo. E outra coisa que ajudou bastante foi, quando já estava bem próximo do processo seletivo e que a gente já tinha estudado todo o edital, mesmo assim a gente sabia que ainda faltava coisa para estudar. Porque no edital, às vezes não, sempre eles vão colocar livros. Às vezes eles colocam 6, 7 livros. E a gente sabe que um livro, mesmo se você passar um ano inteiro, você não consegue estudar todo aquele livro de forma completa. Então, assim, livros a gente meio que passava por cima, né? Então, o que a gente fez? Quando estava próximo de fazer a prova, a gente começou a sortear conteúdos aleatórios. Eu fazia um sorteio lá na minha casa, pegava a lista de questões, uma lista qualquer de questões que a gente não tinha trabalhado tanto, e o livro também, eu cheguei a fazer isso, e aí eu mandava para ele, você vai estudar isso, e depois você vai me explicar o que você estudou, e depois a gente vai fazer questões, vai responder questões. E assim ele fazia comigo. Ele sorteava lá na casa dele e mandava para mim, olha, você vai estudar esse assunto. E isso funcionou demais, demais, demais. Porque quando eu fui responder a prova, logo de cara eu vi uma questão que ele tinha sorteado para mim e
Eu só estudei porque ele sorteou, porque eu não iria estudar aquele assunto. E assim como ele também teve questão na prova dele, que fui eu que sorteei, e ele estudou somente por causa disso. Então, assim, não é um método de estudo, tá? Mas me ajudou muito. Aí vocês peguem as dicas que mais funcionarem para vocês, tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu estou à disposição também se vocês tiverem dúvidas em outras coisas. Podem deixar nos comentários, podem ir no meu Instagram, que eu vou estar lá para responder no direct. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que pedir que vocês deixassem dicas de vídeos, o que vocês queriam ver, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não só videoaulas, tá? Eu tô querendo dar uma cara nova pro canal. Como eu estou numa cidade diferente, uma cultura totalmente diferente, então assim, eu queria mostrar para vocês um pouco do que eu tô vivendo aqui e eu queria que vocês me dissessem o que vocês gostariam de ver, né? E se vocês assistiriam, caso eu fizesse esses tipos de vídeos diferentes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajudem, tá? E eu pretendo gravar outro vídeo explicando para vocês o que é a residência em si, tá? Porque se eu fosse falar nesse vídeo ia ficar muito grande, tá? Então é isso, pessoal. Já peço desculpas pelo vídeo sem edição, mas eu esperei muito tempo para gravar esse vídeo, porque eu precisava de luz, eu precisava de microfone, mas eu vi que eu não vou conseguir essas coisas tão cedo, então assim, eu tô me adaptando ainda, mas eu falei, melhor gravar, né? Melhor o feito do que o perfeito. Então, eu preferi gravar assim mesmo pra vocês. Espero que vocês gostem e me perdoem pela qualidade. Espero melhorar nos próximos vídeos, ok? Então é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.